Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse momento da Palavra do Senhor. Que você, nessa manhã, seja mais uma vez edificado neste domingo ao qual o Senhor preparou para nós. Meus irmãos, hoje, mais uma vez aqui, trazendo uma nova série de estudos com os irmãos. Hoje estaremos dando início a uma série de estudos na pastoral, na carta de Paulo a Tito, na pastoral de Paulo a Tito. Estaremos dando início hoje e espero que você, juntamente com a sua família e você que está nos assistindo nesse momento, possam ser edificados pela graça e pela paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos iniciar nosso estudo. Gostaria que você, juntamente comigo, abríssemos nesse momento este livro, a carta de Paulo a Tito, e possamos ler neste momento a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Esse será o nosso texto do nosso estudo hoje, tá bom? Já que você abriu aí a sua Bíblia, vamos ler o texto aí, que diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Bem, meus irmãos, e antes de passarmos para o nosso momento de estudo, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, estejamos orando a Deus nesse momento. Amado Deus e bondoso Pai, graças te damos, Senhor. Te damos graças por tua misericórdia, por tua benevolência em nos promover, Deus, da tua palavra, nos dar da tua porção, Deus. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque mesmo em tempos de pandemia, oh Deus, o Senhor não nos tirou a palavra. Oh Deus, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Deus. Nos ajuda, pois carecemos de ti. É assim que oramos a ti em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E é importante dizermos, na introdução desse nosso estudo, que as cartas pastorais são cartas do apóstolo Paulo direcionadas aos seus auxiliares, aos pastores, em específico, aqueles que Paulo carinhosamente chamou de seus filhos na fé. Temos as cartas pastorais de Paulo a Timóteo e temos a carta de Paulo a Tito, essa que estamos, nesse momento, passando a estudar. E essa introdução que nós lemos, meus irmãos, é interessante porque devemos analisar todos os elementos em cada partícula do texto, pois a carta é essencialmente direcionada a Tito, ao qual, como eu disse, Paulo chama ali no verso 4 de seu verdadeiro filho na fé. Tito foi um não-judeu que havia sido convertido ao cristianismo e tornou-se um dos companheiros de Paulo e o auxiliou em várias vezes em momentos do seu ministério. Tito foi encaminhado por Paulo à ilha de Creta para que ali ele pudesse organizar aquela comunidade. E aqui Paulo está enviando essa carta, essa pastoral, para auxiliar o seu pastor que foi enviado para ali. Paulo está mandando instruções de um perfil do qual Tito deve seguir, do seu modelo pastoral. E provavelmente, assim como todas as cartas de Paulo, elas têm um foco em resolver situações que desenvolvem na igreja. Temos que lembrar, meus irmãos, que a igreja aqui está no processo de desenvolvimento. A igreja está crescendo, então, a partir do momento que a igreja cresce, os problemas vão surgindo e as cartas de Paulo estão aí. Paulo já é um servo de Deus experimentado. Paulo aqui já está nos seus últimos dias de vida e ele quer tratar com esses filhos na fé
que serão aqueles que serão os seus herdeiros, né, os herdeiros do seu ministério, que levarão ao ministério à frente, né? Paulo está aqui preparando esses jovens pastores, para que eles continuem a obra, né? Pois a obra não é Paulo, a obra é Jesus Cristo, e Jesus Cristo deverá prosseguir sempre, né? Independente dos anos e dos homens. O Senhor sempre levantará os seus para promover a sua palavra. E, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto, Paulo inicia sua carta a Tito com uma saudação, como já falamos. E nesta saudação não apenas vemos a apresentação simples de Paulo, como vemos em todas as suas cartas. Lembremos, meus irmãos, que essas apresentações no início de cada carta não é exclusividade de Paulo. Na verdade, isso é um aspecto comum da época, né? Até certo tempo, quando nós estávamos no período... Até certo tempo, quando escrevíamos ainda cartas, né, hoje se escreve muito menos, é comum se iniciar com um nome e algumas identificações para que os leitores e as pessoas que iriam receber a sua carta pudessem entender quem de fato estava enviando essa carta para eles. E Paulo aqui não está apenas se apresentando, né, como o autor da carta, mas ele está apresentando aqui a Tito os marcos da sua vida ministerial, né, nessa simples introdução. Por isso, meus irmãos, nós precisamos dar importância às introduções, porque elas não estão ali à toa. Elas não, como eu disse, elas não são apenas pontuações e indicações da autoria, mas a partir dali elas já trazem informações. Na verdade, toda a Bíblia, né? Cada partícula da Bíblia tem um ensinamento, então por isso nós devemos valorizar toda a Bíblia, né? E como eu disse, Paulo está trazendo ali os marcos da sua vida e ministério. E, meus irmãos, em primeiro lugar, Paulo se apresenta no texto como servo de Deus, como nós podemos ver aí, Paulo, servo de Deus, né? E o que é interessante para nós, meus irmãos, analisarmos nessa afirmação, é que Paulo se coloca essencialmente como servo, né? Antes de tudo, Paulo se apresenta como o servo de Deus, né? E vejam que ao se colocar essencialmente como servo, ele aponta o seu status inicial de servo, né? E ele, meus irmãos, ao escrever isso, não escreveu isso apenas de maneira aleatória, né? Não é uma simples saudação, né? Uma afirmação deslocada, como nós falamos, né? Ou como um simples modo de falar, né? Ah, eu sou servo de Deus. Não, não é isso. O propósito de Paulo em mostrar a Tito é que ele era, acima de tudo, um servo do Deus Altíssimo. Antes de todas as coisas, Paulo foca na sua introdução o seu status de servo, né? Um servo do Deus Altíssimo. E ser servo, meus irmãos, está acima até do seu ministério. Veja que ele inicia a sua introdução dizendo que ele é servo antes de dizer que ele é apóstolo. Ou seja, o seu caráter de servo está acima do seu caráter ministerial, né? Da sua posição, na verdade, ministerial. Mas precisamos, meus irmãos, entender algo que nos fará entender mais profundamente o que Paulo quer dizer ao se referir, ao se apontar como servo de Deus, né? Para isso precisamos olhar a palavra na língua original, né? Os irmãos bem sabem que originalmente esse texto foi escrito em grego, né? Então, meus irmãos, ali a palavra que Paulo escreve, utilizando ali o termo que para nós é traduzido como normalmente, na maioria das traduções, como servo, na verdade a palavra ali é a palavra doulos, né? Que a palavra doulos seria melhor traduzido como escravo, né? A ideia de Paulo é um status mais profundo de servidão, né? Então, digamos que ao traduzir como servo, não é que o texto esteja sendo modificado, mas que o que Paulo está querendo nos passar, ou passar para Tito, é uma ideia mais profunda de servidão. Por isso ele usa a palavra doulos, escravo. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo ali literalmente a Tito que ele é um escravo de Deus, um escravo de Deus,
Frisem bem nessa frase, escravo de Deus. E Paulo trata bem dessa ideia em suas cartas, né? Principalmente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Né? Ele ali, no verso 22, ele diz, sem qualquer cerimônia, ali ele trata dessa situação. Ele diz aos crentes que se tornem escravos de Deus ao serem libertos do pecado. Né? A ideia de Paulo é que cada crente se torna um escravo de Deus a partir do momento que ele não mais é um escravo do pecado. Né? A mudança de um reino para o outro. A ideia de Paulo ali é essa. Né? Nós não somos mais condenados à escravidão do inferno, de Satanás, mas somos agora agraciados com uma escravidão de um Deus bondoso e misericordioso, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Vejam como essa ideia é bem aplicada por Paulo. Devemos lembrar também, meus irmãos, que Paulo está escrevendo em um período onde a escravidão é algo comum, está em alta ali. Nós vemos que Paulo, principalmente aos romanos, ele está escrevendo a um público que muitas vezes são escravos. Lembremos que o contexto judaico trata a escravidão muitas vezes em contextos onde povos foram dominados por outros em guerras e o povo que perdeu a batalha tornou-se escravo. E haviam também escravos que eram comprados, eram vendidos. Temos esse contexto onde Paulo está tratando também a escravos. Então a sua audiência, ao ouvir isso, ela compreende. Paulo está muito ciente do que ele está dizendo. Tito está muito ciente da ideia de que Paulo está dizendo, que ele é escravo de Deus, que ele é um servo do Senhor. E Paulo, quando diz a Tito, a ideia para o seu contexto é muito clara. Talvez para nós, em um contexto onde essa palavra nos remete a coisas sempre ruins, e talvez esse seja o motivo de que na maioria das nossas traduções, ao invés de ter a palavra escravos, nós temos a palavra servo. Talvez seja justamente por isso, para que as pessoas não entendessem errado, uma ideia negativa do que Paulo está dizendo, mas ele está se referindo ao seu estado de servidão. E como eu disse, são muito frequentes as vezes em que o apóstolo fala do ser cristão nesses termos, como estado total de abnegação e de inteira dedicação ao serviço de Deus e à causa do Evangelho. É esse o propósito de Paulo, a se apontar como escravo de Deus. Por essa razão, meus irmãos, a sua submissão antecede a sua vocação, como nós já dissemos. Paulo se diz primeiro servo e em seguida apóstolo de Deus, pois, meus irmãos, é justamente essa compreensão que Paulo tem de si como um escravo de Deus que vão dar as bases para a sua vida, também para tudo aquilo que Paulo vai desenvolver no seu ministério. Por isso que Paulo traz à tona inicialmente o ser escravo, porque é isso que vai regrar a sua vida a partir desse pensamento. E, meus irmãos, seguindo aí no nosso texto, em segundo lugar, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Seu chamado, meus irmãos, de conversão a caminho de Damasco, lá em Atos 9, inicia a jornada de Paulo no seu ministério. O seu ministério missionário se inicia a partir da sua conversão. Nós lembremos que Paulo havia pegado cartas para que ele pudesse prender os cristãos. Paulo era um inquisitor, estava em busca com todo o sangue e fervor para acabar com aqueles que ele considerava inimigos da fé judaica. Mas ele é tomado por Jesus Cristo em uma revelação de uma cristofania, se assim podemos dizer, no caminho de Damasco, e Paulo é despertado. As escamas dos seus olhos são arrancadas. Paulo fica cego com a sua experiência e depois ele é curado. Mas a partir dali Paulo percebe que ele estava perseguindo
o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Jesus Cristo, né? O verdadeiro Deus, ao qual ele achava que servia com seu ímpeto de violência, né? Como um bom judeu ortodoxo, digamos assim, mas que na verdade Paulo se vê enganado, né? Cristo, ao brilhar, derrubou não só Paulo do cavalo, mas derrubou também todas as suas ideias, as suas afirmações, as quais ele achava que eram certas, né? Até aquele momento, Paulo achava que estava defendendo a fé judaica. Paulo achava que estava defendendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando na verdade ele estava perseguindo a Jesus Cristo, né? Por isso nós vemos lá a frase: Paulo, Paulo, por que me persegues? E agora, meus irmãos, de posse da verdadeira revelação de quem Cristo é, seus ímpetos e seus esforços de perseguidor são totalmente esquecidos, e de perseguidor Paulo passa a ser perseguido, né? Toda a violência e os esforços e a força aplicados na perseguição, né, são aplicados a força, essa força, esse ímpeto de Paulo agora é para promover a fé, é para pregar o evangelho, né? Aqueles que ele assolavam agora se tornam seus irmãos na fé, né? Mas nada disso, meus irmãos, os sofrimentos que Paulo vai sofrer e sofreu, na verdade, importam, pois espalhar a mensagem de Jesus Cristo é o que ele tem agora de mais importante na sua vida, né? Nada mais importa, a sua posição, o seu status, que antes Paulo possuía, não importa mais. E aqui, meus irmãos, é importante salientar que Paulo tem um segundo propósito, né, em se apresentar como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Lembremos que Paulo, no início do seu ministério, foi algumas vezes não acreditado, porque lembremos, meus irmãos, como eu acabei de dizer, Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo assolou a vida da igreja primitiva, né? Lembremos que Paulo é aquele que está no comando da morte de Estevão, né? As roupas de Estevão são lançadas aos pés de Paulo, e Paulo é quem dá a ordem. Então Paulo assolou a igreja. Então, quando a igreja descobre que Paulo se converteu, então inicialmente houve um grande desconfiar, né? Peraí, esse cara estava nos perseguindo até outro dia, agora está se dizendo crente. Então, o segundo propósito, e um segundo propósito menos importante, digamos assim, comparado com o primeiro, Paulo está fazendo uma defesa da sua conversão e uma defesa do seu apostolado, né? Ele não está dizendo, olha, eu me fiz servo de Deus, eu me intitulei apóstolo, né? Como alguns tendem a fazer hoje em dia. Mas Paulo está dizendo que ele é servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo. Foi chamado por Jesus Cristo, né? E, meus irmãos, ele apresenta também agora os alvos do seu ministério. Paulo passa, depois de se apresentar, né, como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, ele passa a nos informar, ou informar a Tito, melhor dizendo, quais são os alvos do seu ministério, né, e que passamos a ver a partir de agora. Em primeiro lugar, Paulo diz que seu alvo é para promover a fé que é dos eleitos, né? Enquanto escravo de Deus, servindo a Cristo como apóstolo, sua dedicação e esforços são para que a fé seja promovida através da pregação a todos quantos ele tem a oportunidade de pregar. O esforço de Paulo era para promover, para espalhar e avançar o evangelho tanto quanto ele pudesse, né? Os seus esforços, como eu disse, os seus esforços para perseguir a igreja são transformados em esforços abundantes para promover a fé do evangelho ao qual Paulo foi convertido, né? Então, Paulo se põe a promover a fé que é dos eleitos de Deus, para pregar. E, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, Paulo nos mostra qual é o conteúdo central da sua mensagem, né? Se você quiser abrir, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, diz: nós, entretanto, pregamos a Cristo crucificado. Vejam, meus irmãos, a fé que Paulo quer promover
é uma fé genuína em Jesus Cristo, né? E nas obras de Jesus Cristo, né? Pois Cristo não é apenas seu vocacionador, Cristo não é apenas aquele que chamou Paulo, mas é também o centro da sua mensagem, é o centro da sua pregação, né, meus irmãos? E, no entanto, essa fé, como diz Paulo, é dedicada aos eleitos de Deus. Dessa maneira, esta pregação, meus irmãos, será pregada para todos, mas a salvação brotará eficazmente apenas nos corações daqueles aos quais Deus escolheu de antemão para serem salvos. Veja que Paulo não está dizendo que vai promover a fé a todos, né? Em certo sentido, sim, ele irá pregar sobre a fé em Jesus Cristo a todos, mas ele direciona ao aspecto da fé salvífica. Paulo está dizendo aqui que a fé que irá salvar é dos eleitos de Deus. Por isso, dessa maneira, ele está pregando e será pregado para todos, mas eficazmente essa mensagem irá arrebatar o coração daqueles os quais Deus escolheu. E devemos, meus irmãos, observar também que Deus não apenas elegeu alguns para si, meramente baseado numa presciência, ou seja, na capacidade de saber antecipadamente que alguém em algum momento iria se converter. Mas Deus os deu meio, ou o meio para que aqueles que Ele mesmo chamou à fé fossem salvos. Não por seus méritos ou capacidades de crer, até porque eles não possuíam nenhum nem outro, mas porque Ele mesmo quis que eles crescem pela graça, mediante a fé, como nos diz claramente o texto lá de Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam, meus irmãos, Deus nos deu o meio, a sua palavra, para que ao ouvíssemos ela entrasse em nosso coração e o Espírito Santo nos revelasse os nossos delitos e erros e nos voltemos. Os eleitos de Deus se voltem para Deus em arrependimento e fé. E, meus irmãos, esta fé, pelo ouvir a pregação do Evangelho, da boa nova de Jesus Cristo, como diz lá Romanos 10, é como já vimos, essa é a missão do apóstolo em promover a fé que é dos eleitos de Deus. Esse é o propósito maior do ministério de Paulo. Meus irmãos, e não quer dizer aqui que Paulo não vai ajudar a igreja, não vai ter outros focos, né? Mas como ele está aqui ajudando o jovem pastor Tito. Mas Paulo está dizendo aqui que o seu foco central é a promoção da fé, é a pregação do Evangelho. E o que Paulo quer ensinar a Tito é isso, que esse também deve ser seu foco, né? E em segundo lugar, meus irmãos, a sua missão é levar estes eleitos ao pleno conhecimento da verdade, como nós podemos ver aí no nosso texto. Verdade essa que é a fiel revelação de Deus. A mensagem de Jesus, como já vimos anteriormente, mas diferente do seu primeiro propósito, que é levar a fé aos eleitos e que os eleitos sejam despertados através da pregação, sejam salvos, Paulo agora deseja que aqueles que uma vez foram alcançados pelo Evangelho prossigam um estado mais profundo de conhecimento da verdade. Esse é o desejo, meus irmãos, que é recorrente em suas cartas, como nós podemos ver. Lá em Efésios 24, 13, Paulo diz: até que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida que a estatura da plenitude de Cristo. Lá também na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9, Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Temos também lá em Colossenses capítulo 3, versos 10.
E vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem que o criou. Né? Esse é o propósito de Paulo. E também, meus irmãos, lá em 1 Timóteo 2,4, qual seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vejam, esse é um foco que Paulo destaca em suas cartas. E finalmente lá em Filemon, capítulo 1, verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Vejam, né? É inegável. É inegável que esse é um propósito firme de levar os cristãos, os crentes, a um pleno conhecimento da verdade, a um crescimento espiritual em santidade e em comunhão com o Senhor. Né? E essa plenitude, meus irmãos, como nós vimos, de conhecimento da verdade, é anunciada a todos os cristãos. Né? E nos mostra também uma ideia de processo que desemboca em nossas vidas de modo progressivo. Eu vejo que a ideia de Paulo é que o crente deve prosseguir nesse pleno conhecimento. Ou seja, não é algo que se dará a partir da conversão, né? Mas esse pleno conhecimento se dará durante todo o processo da vida cristã. Ou seja, ao longo da sua caminhada, você deve se tornar mais conhecedor da verdade de Jesus Cristo. E dessa maneira, meus irmãos, o pleno conhecimento da verdade deve ser buscado, pois o desejo de Paulo é que aqueles que sejam alcançados não apenas sejam levados à fé, né? Como se isso já não fosse o bastante, mas mais do que ser salvos, ele deseja que cheguemos a um total preencher e conhecimento da verdade de Deus. Em outras palavras, Paulo deseja que os crentes tenham uma fé vibrante, uma fé que está num estado contínuo de crescimento e amadurecimento. Né? A ideia de Paulo é que nós não estejamos no mesmo estado da nossa conversão, mas que nós desenvolvemos a nossa fé em crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, tanto a promoção da fé quanto a promoção do pleno conhecimento da verdade são desenvolvidos segundo a piedade, o qual Paulo fala ainda aí no verso 1. Mas há um fator, meus irmãos, que eu queria observar aqui com vocês, referente também à terminologia utilizada por Paulo, que aqui na nossa Bíblia, na sua versão provavelmente também é traduzido como piedade, mas ao usar o termo traduzido aqui como piedade, no grego é uma palavra chamada eusebeia, né? A palavra eusebeia, que poderia ser melhor traduzido como fidelidade. Então, o que eu quero propor para os irmãos é que talvez a melhor tradução desse texto seja promovida a verdade segundo a fidelidade. Porque se encaixaria, nós vamos ver porque, além de a tradução se encaixar melhor, o contexto também se encaixará melhor. Por esta razão, meus irmãos, Paulo poderia estar se referindo, na verdade, ao aspecto de fidelidade, e não necessariamente ao aspecto da piedade, que seria, nesse sentido, outra circunstância. E não da piedade, como eu disse. Então, este texto poderia ser melhor traduzido assim, segundo a fidelidade. E se for assim, meus irmãos, o que Paulo estaria nos dizendo é que tanto a fé quanto o pleno conhecimento, as quais ele está pregando, tem a sua base em uma mensagem real que pode ser conhecida e crida. Né? Uma mensagem que poderá ser acessada de maneira muito fácil, porque há bases em uma fidelidade de informações, né? De forma que Paulo nos aponta. Algo que não está baseada em meras afirmações ideológicas de Paulo e nem na pessoa de Paulo. Né? E isso, meus irmãos, nos parece, e aqui eu digo aos irmãos por que eu acho que esse texto seria melhor traduzido assim, como fidelidade, porque isso parece ser mais coerente quando lemos os versos 2 e 3. Né? Observem aí na sua Bíblia. Segundo a piedade, né? Na esperança,
ou melhor, segundo a fidelidade, como nós propomos, na esperança da vida eterna, que um Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Vejam como o texto nos parece ficar mais claro quando nós traduzimos a palavra eusebeia como fidelidade e não como piedade. Né? Em primeiro lugar, meus irmãos, e porque eu acredito que isso seja mais coerente, porque em primeiro lugar, Paulo estaria apontando que a sua fidelidade está afirmada na esperança da vida eterna. Vejam como se torna mais claro. Né? Na piedade da vida eterna, eu acho que seria melhor trazer como na fidelidade, ou seja, com bases concretas. Paulo está dizendo que a sua pregação está firmada, a sua missão está firmada em bases concretas. Né? E aqui ele vai nos apontar quais são essas bases. Né? Em primeiro lugar, como eu já disse, na esperança da vida eterna. O que Paulo nos aponta com isso é que a verdadeira fé e o conhecimento cristão estão baseados na esperança que nos é assegurada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Né? Vejam o que o texto diz, meus irmãos, na esperança da vida eterna. Numa fiel esperança da vida eterna. Vejam o que Paulo diz, meus irmãos, a Timóteo, voltemos algumas páginas, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Vejam, lá também na segunda carta de Paulo a Timóteo, também capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vejam como o que Paulo está dizendo é algo fiel. Cristo, sem sombra de dúvidas, meus irmãos, não está apenas no centro da mensagem de Paulo, mas também está no centro dos resultados da sua vida salvífica, da sua obra cumprida em nós através da cruz, né, da promessa de Deus em nós da vida eterna. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a fidelidade da sua pregação está baseada não nas obras dele, mas nas obras de Jesus Cristo, na esperança da vida eterna, né, em Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a fidelidade da sua pregação está firmada não em promessas vazias de homens, mas no Deus que não pode mentir. Meus irmãos, que texto fantástico, que texto maravilhoso que Paulo nos traz e traz ao seu jovem pastor Tito, ao Deus que não pode mentir. E, meus irmãos, é fácil confiar em alguém que não pode mentir. É fiel, né? É fiel. Entre outras palavras, Paulo está dizendo que Deus é fiel. Há uma forte confiança de Paulo em seu Deus, né? Em um Deus que, como diz lá em Números 23:19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Paulo está afirmando na fidelidade, vejam como, mais uma vez, eu quero ressaltar isso, como o termo fidelidade se encaixa melhor no contexto, né? Na fidelidade de um Deus que não pode mentir, na fidelidade da esperança da vida eterna. Né? É nessas bases que Paulo afirma todo o seu ministério. Né? Não está afirmado na retórica de Paulo, na sabedoria de Paulo, mas em algo, Paulo está dizendo que está afirmado em algo mais concreto, que pode ser confirmado na esperança da vida eterna e num Deus que não pode mentir. E por essa firmeza, meus irmãos, Paulo pode pregar àqueles que estão ouvindo e aqueles que ouvem podem crer, pois Paulo está falando não de um falso Deus feito por mãos de homens, mas de um Deus fiel que está cumprindo aquilo que ele prometeu, como diz o nosso texto.
prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está apontando aqui ao seu ouvinte, a Tito, e ele, para que ele vislumbre as promessas antigas, né? As promessas de um Salvador, das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de uma terra ao qual eles descansariam, né? De um ribeiro de águas, de um manancial abundante, de um cordeiro vivo que seria imolado em favor deles. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está trazendo à memória de Tito nesse momento. Daquilo que Deus havia prometido, né, em tempos eternos. Ele nos prometeu um Salvador, um Cordeiro puro que perdoaria os nossos pecados, mas que já nos foi manifesto. Cristo é esse. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Cristo Jesus é a realização, é a manifestação das promessas de Deus feitas em tempos eternos. É para isso que Paulo está apontando. Essa revelação que já foi manifesta está diante de nós através da sua palavra, palavra de Jesus Cristo. Por isso, Paulo caminha a sua introdução no verso 3 dizendo: em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Deus cumpre sua promessa, meus irmãos. Deus cumpriu a sua promessa em Jesus Cristo, como eu já disse. Este é o verdadeiro Cordeiro que foi imolado. Cristo Jesus é o Salvador eterno, é o Redentor que na cruz cumpre a promessa de um Salvador sendo entregue ao povo. É a realização de todas as promessas. Por isso Deus é o Deus que não pode mentir, porque Ele cumpre todas as suas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu se cumpre em Jesus Cristo. Cristo é a verdade de Deus. Cristo é a revelação de tudo aquilo que foi prometido em tempos antigos e agora se é verdade, se fez verdade, né? Aquilo que para o judeu era apenas uma promessa, né? Em Cristo e para nós é a verdade revelada. É a verdade viva que desceu dos céus para nos dar vida e vida com abundância. Meus irmãos, a pregação de Paulo, da Boa Nova do Evangelho, nos anuncia a eterna promessa de Deus em Cristo, sendo Deus o autor da aliança da graça. E por isso Paulo finaliza a sua introdução chamando Deus de seu Salvador. Não há outro ao qual Paulo possa chamar de Salvador a não ser Jesus, a não ser o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diante dessas afirmações, Paulo só pode agora chamar Deus de seu Salvador. Paulo agora sim compreende quem é Jesus, quem é seu Salvador. No verso 4 vemos o direcionamento da carta de Paulo a Tito, de que Paulo chama carinhosamente de verdadeiro filho na fé. Pois é provável que Paulo, meus irmãos, tenha pregado e talvez até discipulado a Tito. E vemos também uma impetração de uma bênção sobre o seu filho na fé. Graça e paz da parte de Deus, Pai de Cristo, Jesus, nosso Salvador. Vejam, o derramar da bênção de um apóstolo que não está tratando apenas com um servente, mas com um filho na fé. Por isso, ele deseja todas as bênçãos da graça e da paz que provém de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, e sendo agora expostas essas verdades graciosas, nesta saudação, nesses 4 primeiros versos, o que podemos tirar como aplicação para nós, meus irmãos? O que podemos aprender com o texto? Apenas 3 coisas, das quais eu passo a informá-los nesse momento. Em primeiro lugar, a primeira delas, que a mensagem do Evangelho é para nós a maior dádiva, pois através dela nós fomos salvos. Nós chegamos ao pleno conhecimento, à capacidade de avançar para o pleno conhecimento de Deus.
do que Ele fez por nós por meio de Jesus Cristo. E outros mais poderão ser salvos ao ouvirem essa mensagem. É a nossa maior dádiva, meus irmãos. Dessa pandemia, no período da quarentena mais acerbada, né, nós ficamos muito tristes, né, alguns muito tristes pela falta dos cultos. Mas mesmo naquele momento sendo impedidos de cultuar presencialmente, né, e compartilhar a comunhão dos santos, nós, meus irmãos, não fomos negados da palavra. Nós tínhamos acesso à palavra de Deus, a pregações, mesmo online, gravadas. Nós tínhamos a palavra de Deus em nossas mãos. Meus irmãos, essa é a maior dádiva que um cristão pode ter. E olha, meus irmãos, que há muitos cristãos, nesse momento, desejosos de ter essa palavra. Ah, meus irmãos, e como é maravilhoso tê-la, né? E não só isso, né? Em segundo lugar, nós precisamos continuar, meus irmãos, crescendo neste conhecimento dessa palavra. Essa palavra não é apenas para ficar guardada em instantes, mas para que você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo agora, chegue ao pleno conhecimento de Deus. Paulo pregou o Evangelho e promoveu a fé aos eleitos de Deus e promoveu o pleno conhecimento para que nós pudéssemos hoje termos essa capacidade de buscar ao Senhor. Deus nos deu em Cristo as ferramentas necessárias para conhecê-lo. E para conhecer Jesus, nós podemos conhecer Jesus e viver a partir disso, porque nós precisamos, meus irmãos. Se nós somos cristãos, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Precisamos buscá-lo, compreendê-lo, viver a partir da sua palavra e em progresso com foco ao pleno conhecimento da verdade de Deus. E por fim, meus irmãos, podemos, por essa verdade, descansar em fé, na esperança em um Deus que não pode mentir, e nos dar um consolo em meio às diversidades da vida. Pois Ele é fiel e jamais deixará de fazer o que prometeu. Por isso, meus irmãos, em breve, essas aflições das quais nós passamos, né, mesmo em meio à pandemia, ou outras aflições que passamos e passaremos, né, essa não vai ser, infelizmente, não vai ser a última aflição que passaremos. Passaremos ainda por muitas. Haverá ainda muito choro. Mas, meus irmãos, um dia tudo isso passará, pois um dia estaremos com Cristo. O Senhor nos prometeu uma vida eterna e Ele cumprirá em Jesus. E nós, na sua vinda, nós estaremos com Ele. Ou aqueles que, com a graça de Deus, morrerem antes, estarão com Ele, e nós também, se tivermos essa graça de ver Jesus indo em glória, ou se nós morremos antes, mas teremos o cumprimento da promessa da vida eterna, pois estaremos em Jesus, estaremos com Cristo, lá onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais desespero, mas apenas descanso no Senhor. Lá no céu de glória. E que dia maravilhoso será esse, meus irmãos. Que dia maravilhoso. Meus irmãos, ficamos por aqui nesse momento, mas antes de terminarmos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por tua palavra, porque o Senhor levantou homens e mulheres para pregar, Senhor, promover a fé que é dos eleitos, assim como Paulo, ó Deus, e promover, Deus, o pleno conhecimento da verdade. Ó Deus, nos capacita a crescermos, tornarmos homens e mulheres, Senhor, maduros, ó Deus, em Ti. Obrigado, Deus, pela fidelidade da qual nós podemos confiar em Ti, em um Deus que não pode mentir. E é assim, ó Deus, que nós descansamos em Ti. É assim que oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Tchau, tchau.